Que a misericórdia seja glorificada, agora e para sempre. Amado irmão, amada irmã, nós estamos hoje no dia 4 de outubro. E exatamente hoje a igreja celebra a vida de São Francisco de Assis. Hoje, este grande santo amado e aceito universalmente, ele traz para nós, ele traz para a igreja de hoje, que somos nós, o rosto desse Cristo que ama o pobre. É exatamente isso São Francisco de Assis, ele vive pelo pobre. Ele chama a pobreza mãe pobreza. No pobre, São Francisco de Assis encontra o rosto do Cristo sofredor e é lição para cada um de nós. No que sofre, São Francisco socorre Jesus. No que passa fome, São Francisco sacia Cristo. No que passa sede, São Francisco leva água e será para Cristo. E é esse santo exatamente que nos ajuda a compreender que Cristo está no outro. A homilia de hoje é tirada do Evangelho de São Lucas, o capítulo 9, versículo 57 ao 62, onde o Senhor vai falar do chamado, o chamado para uma vida de intimidade com Ele. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei, Senhor, para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar o meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. O outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. E Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, esse evangelho que tão bem se encaixa com esse santo que nós celebramos hoje, São Francisco de Assis. Exatamente quando então esse jovem chega para Jesus: Senhor, eu vou seguir-te para onde quer que tu vás, eu irei. E Jesus responde para ele. Jesus responde: Meu filho, as raposas têm suas tocas e os pássaros ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Vê, queres me seguir mesmo? Então, é como se Jesus estivesse dizendo isso para ele. Então te desprendas de tudo. Queiras abraçar o que eu abracei. Queira abraçar o desprendimento, a pobreza, o esvaziamento. É tudo que eu tenho para te oferecer. E vem um outro então, e Jesus diz para ele: Deixa tudo, meu filho, segue-me. E este então, preocupado, disse: Mas acontece que eu preciso então enterrar primeiro meu pai, ou seja, deixa que meu pai primeiro morra. Quando meu pai morrer, então eu terei a tranquilidade de ter cuidado dele, enterrado, então te seguirei. Jesus disse: Não, eu quero que tu me sigas agora. Deixa que os mortos enterrem os mortos. Tu vem e vai anunciar o reino de Deus. E o terceiro caso é muito interessante até, porque o Senhor vê um outro, e ali ele vai nos ensinar muito, né? Vê um outro, e esse diz para Jesus: Eu te seguirei, Senhor, eu te seguirei, mas deixa que eu me despeça dos meus familiares. E o Senhor vai dizer: olha, não é bom que aquele que ponha a mão ao arado olhe para trás.
É preciso que você entenda que esse gesto de você querer cuidar da sua família, despedir-se dele, é um gesto de insegurança. E eu não posso admitir isso. Desse jeito não está apto para o reino dos céus. Queridos irmãos, como Jesus é muito claro nesses 3 casos de vocação, nesses três casos de chamado. E o Senhor está dizendo para cada um de nós hoje que, como Francisco de Assis, é preciso tomarmos uma decisão. E quando o Senhor nos chama, é ali que temos que segui-lo. Nestes 3 casos, nós vemos São Francisco se realizar. Porque Jesus só precisou chamar o Francisco de Assis uma vez só. Ele não discutiu, ele não ficou dividido, ele não ficou em cima do muro. Ele decidiu para valer seguir o Senhor. Hoje também é um dia vocacional. Por quê? Porque esse grande homem que seguiu com largueza o Cristo está falando para cada jovem que nos escuta. É preciso que nos decidamos verdadeiramente, sem fingimento e sem divisão, sem dividir nosso coração. Esse Cristo pobre, casto e obediente, que hoje continua chamando você, continua chamando homens e mulheres a fazer parte desse grande exército na sua igreja, a deixar tudo e seguir Ele que é pobre, não tem onde reclinar a cabeça, seguir Ele que é casto, que é puro e que é radical. O Senhor não nos quer pela metade, Ele nos quer inteiro. Deus te abençoe. Se você tem um filho, tem uma filha, ore por ele, ore por ela, para que ele tenha a coragem de ouvir qual é o grau do chamado que o Senhor tem para ele. E ele não tenha nenhum receio de deixar tudo, inclusive pai, mãe, irmão, e seguir o Senhor. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.